Let's go. Action. Boa noite a todos. Vamos começar. Eu queria agradecer a participação de todo mundo em pleno feriado, mas eu acho que é interessante falar sobre esse tema, por conta que é um tema importante para nós da área da saúde, é um dos temas que dificilmente a gente tem abordado durante o nosso curso de instrumentação cirúrgica, então por isso que a gente começou esse final de semana, pensando qual seria o tema mais propício para a gente poder chamar a atenção e aproveitar que estava todo mundo em casa. Então, nós vamos falar hoje sobre segurança do paciente, os protocolos internacionais. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que a gente está tanto ao vivo pelo Instagram, como também nós estamos através do webinar, do Meet. E aí a gente vai colocar aqui no Instagram, quem quiser entrar ao vivo, pode clicar no link que vai estar aqui embaixo, para poder participar do Meet, tá bom? Lembrando que vocês podem responder via chat com a gente, e qualquer dúvida, estamos aqui para interpretar. Ok, então vamos lá? Bastante questões. Começando o nosso quiz, então, hoje. O que significa a prática da segurança do paciente? Alguém no webinar quer responder? Todo mundo aquecendo, né? Então, vamos lá. Boa. Adoção de algumas normas para garantir total segurança do paciente. Perfeito. É uma das traduções que a gente pode levar. O que mais? Protocolos aplicados para garantir a segurança do paciente. Correto. Em resumo, que seria a segurança do paciente, a redução ao mínimo aceitável do risco de danos necessário associado ao cuidado da saúde. Ou seja, é qualquer protocolo, é qualquer medida de prevenção para que o paciente, quando adentra na unidade hospitalar, ele tenha menos danos do que quando ele chegou. Né? Nós temos que lembrar que a gente tem que prever qualquer circunstâncias que pode ocasionar ao paciente uma iatrogenia. E a criação dos protocolos de segurança do paciente foi instituída por conta do levantamento de uma grande quantidade de pacientes tendo mortalidades por alguns sinais e sintomas claros, e aí foi determinado, então, se criado um protocolo unificado no Brasil inteiro e fora do Brasil, para que esse protocolo pudesse dar um treinamento, um direcionamento para a equipe da área da saúde de como tratar o paciente, prevenir essas iatrogenia e até a morte do paciente. Em 28 de novembro de 2011, com o propósito de ampliar ações de segurança e a qualidade em serviços da saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou a resolução da diretoria colegiada, a RDC 63. Vocês acham que essa afirmativa está correta ou errada? Nós temos que lembrar que quando a gente está falando sobre protocolo, sobre qualquer normativa ou qualquer aplicabilidade de norma dentro de uma instituição, a gente tem que saber a origem, né? Eu acho que a importância maior e a dificuldade da aplicabilidade da conduta dentro da unidade hospitalar ou qualquer instituição é quando a gente não compreende de onde veio, por que surgiu, o que aconteceu,
Para quê? Qual a finalidade? Se a gente só atende uma normativa porque é imposta para a gente, isso não assimila, porque a gente não consegue dividir esse conhecimento, né? Então, por isso que eu acho mais importante a gente primeiro saber a origem do protocolo para a gente poder discutir. Essa informativa está correta, tá? 28 de novembro de 2011 foi quando começou a publicação da EDC 63. A resolução da diretoria colegiada, RDC 63, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas do funcionamento, a BFF, para os serviços de saúde, cujos padrões mínimos para o funcionamento desses serviços estão fundamentados, dentre outros critérios, na redução e controle dos riscos aos usuários e meio ambiente, essa informativa está correta ou errada? Como a maioria disse, essa informação encontra-se correta. A IDC 63, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas do funcionamento de serviços, tem como objetivo os critérios na redução e controle de risco aos usuários e o meio ambiente. Próxima. O que significa a sigla ENSP? Lembrando que o que, gente, é uma maneira interativa da gente participar para saber quais são os conhecimentos que a gente tem, quais os conhecimentos que a gente não tem. Então, não tem problema de errar. O mais interessante é que a gente não pesquise no Google. A gente responda com o que a gente acredita que é certo, tá bom? A Nayara respondeu correta. É o núcleo de segurança do paciente. NSP significa núcleos de segurança ao paciente. Agora, a Nayara vai responder para a gente. A portaria número 530, em 1º de abril de 2015, promove a implementação das ações voltadas para a segurança do paciente a partir da criação dos núcleos de segurança do paciente, a NSP, nos serviços da saúde. Essa afirmativa está correta ou não? A Nayara disse que sim. Quem mais concorda com a Nayara? Essa afirmativa de que a portaria 530 de 1º de abril corresponde à NSP. Então, vamos lá? A informação está incorreta. A portaria 529, em 1º de abril de 2013. Tá? A informação estava incorreta, não foi a portaria 530, a portaria 529 e não foi em 2015, foi em 2013. Quando a Anvisa publicou a RDC 36, tinha como objetivo instituir ações de promoção para a segurança do paciente, a melhoria da qualidade de serviço de saúde por meio de obrigatoriedade das instituições do NSP no serviço? Vocês acham que essa informação está correta? Fica tranquilo, Renata. Pode tentar adivinhar, chutar. A gente está aqui para aprender. A grande maioria das escolas não tem sobre
normas e condutas? Verdadeiro. A Anvisa publicou a EDC, ela tinha o objetivo de constituir essas normativas de promoção à segurança do paciente, principalmente a nível hospitalar, área da saúde. Próxima. Quais são as etapas que devem ser enfrentadas para a implementação da NSP em uma instituição? Quais são as etapas que devem ser enfrentadas para a implementação do NSP em uma instituição? Vocês acham que quantas etapas são? Vamos começar devagar. Alguém arrisca quantas etapas são? Amanhã eu vou colocar uma musiquinha de fundo, tá? Não, Valmir, a pergunta é quantas etapas? Para mim poder ir colocar dentro de uma instituição uma norma, implantar a NSP, eu tenho alguns tipos de etapas. Quais são as etapas? Então, a Raquel falou que é 6, o pessoal falando 5. Gente, esquece protocolo de segurança do paciente. A gente não está falando ainda sobre as normativas de protocolo de segurança do paciente, tá? Então, vamos lá. São 2 etapas. A primeira etapa é a decisão. Consiste na sensibilização e empenho do gestor quanto à necessidade pela qualidade da segurança do paciente. A segunda é planejamento e preparação. Vai ser avaliado todos os aspectos técnicos da instituição que a gente vai aplicar as normativas, a formação dos BMs do NSP, né, e aspectos logísticos. Porque existem protocolos de segurança do paciente que todos devem ser aplicados, mas alguns protocolos, eles podem ser readaptados de acordo com a instituição. Então, a primeira coisa que eu preciso, tomar a decisão de que eu preciso criar esses protocolos de segurança do paciente, que é diferentemente de POP. POP vai ser a maneira que eu vou aplicar esses protocolos dentro da instituição, ou seja, como que eu vou treinar meus funcionários a respeito de como fazer a aplicabilidade desse protocolo, né? E depois eu vou fazer o planejamento e a preparação, ou seja, as pessoas que desenvolvem os POPs, junto com o núcleo de segurança do paciente, têm que determinar e dar uma diretriz para o grupo sobre os aspectos da formação e a logística, até para poder compreender o serviço que está sendo utilizado. Né? Para poder, a normativa é tal, mas como que eu vou aplicar essa normativa, essa regra, dentro da minha instituição? Eu vou criar uma plataforma, eu vou criar um impresso, eu vou criar uma norma que é enfermeiro que vai fazer. Essas são as normativas que vão ser diferenciadas e determinadas pelo núcleo de segurança do paciente. Tá bom? Foi claro? Tá vendo, Raquel? Não eram muitas, não, eram só 2. Agora vamos para outra pergunta. Quais são os conteúdos que estruturam o plano de segurança do paciente? Quando a gente chega na sala de cirurgia, ou quando a gente estuda protocolo de segurança do paciente, a gente acredita que a gente está falando sobre 6 fatores que determinam a diretriz da protocolo de segurança do paciente. Eu quero saber, para mim poder chegar nesses 6 determinadas regras, quais são os conteúdos que vão estruturar esse plano? O que eu preciso observar, saber, discutir para criar um plano de segurança do paciente? Alguém aqui? Oi, Agatha? Checklist, timeout? Então, para mim chegar a fazer um checklist e um timeout, aí a gente está falando de protocolo já na sala cirúrgica. Quais são os itens que eu preciso estruturar? O que eu preciso pensar para criar um checklist? O que foi pensado para criar o timeout?
Alguém arrisca? Então, vamos lá compreender. Primeiro, identificação, análise, avaliação, monitoramento, comunicação dos riscos no serviço da saúde de forma sistemática. 2, integração dos diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços da saúde. 3, implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 4, identificação do paciente. 5, higienização da mão. 6, segurança cirúrgica. 7, segurança na prescrição e uso e administração de medicamento. Segurança na prescrição e uso de administração de medicamentos. Segurança na prescrição, no uso e administração do sangue e componentes. Segurança no uso de equipamentos e materiais. Manter o registro adequado do uso de próteses quando esse procedimento for realizado. Prevenção de quedas do paciente, prevenção de úlceras por pressão, que é o UPP. Prevenção e controle de eventos adversos, que é a sigla EAS, eventos adversos, em serviços de saúde, incluindo infecções relacionadas à assistência da saúde. Segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral. Comunicação efetiva entre os profissionais do serviço da saúde, entre os serviços da saúde. Estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada e promoção do ambiente seguro. Então, quando a gente debate, discute, fala sobre protocolo de segurança direcionada à área da instrumentação cirúrgica, né, quando a gente vai falar quais são as normas, os protocolos, que a gente vê lá, existem quais são os 5 certos, né, da cirurgia. E quando a gente fala quais foram os 6 primeiros colocações de protocolo de segurança do paciente, existe tudo isso, né, que move a instituição para poder falar sobre o protocolo de segurança do paciente. Eu tenho que lembrar que o paciente, a segurança do paciente, ele não é fragmentada e a responsabilidade dividida em cada setor. Então no centro cirúrgico eu tenho que olhar isso. Não, todos os profissionais que atuam na área da saúde, inclusive dentro do centro cirúrgico ou fora da unidade de centro cirúrgico, têm que estar interligados, né? Então, quando eu promovo uma cirurgia com qualidade e com sucesso, eu tenho que garantir que o pós-cirúrgico vai ser garantido também, e dentre tanto assistência da enfermagem, alimentação, transporte, o ambiente com higienização. Então, são vários protocolos que vão fazer os termos de validação e certificação das unidades hospitalares. É óbvio que quando a gente fala de certificação, cada setor é certificado e avaliado separadamente, né? Então, quando vai um auditor fazer a monitoria desse serviço para poder dar as estrelinhas de validação da George Commission, cada setor é avaliado, né, dentro da sua função, para ver se todos os setores sendo funcionais, o resultado final, que é a segurança do paciente, efetivamente condiz. Então, é óbvio que quando a gente faz essa acreditação, as perguntas realizadas em ambiente centro cirúrgico são voltadas para a cirurgia, né? Quais são os protocolos de segurança do paciente envolvidos com o centro cirúrgico? E que o instrumentador faz parte também. Então, é isso que eles vão adentrar. Mas ele precisa entender que não adianta o centro cirúrgico ser formidável, entretanto, o outro setor promover o risco de aterogenia para o paciente. Correto? A cultura de segurança do paciente configura-se a partir de 5 características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização da portaria número 529/2013. E quais são elas? Antes que alguém me pergunte assim, para quem está sabendo de tanta normativa, de protocolo, de portaria, nós temos que lembrar que a instrumentação cirúrgica ela está passando já por um período de regulamentação, né? E assim que ela for regulamentada ou for tiver a colaboração dos órgãos governamentais, já vai ser possível a criação, principalmente, de
prestação de serviço em unidades hospitalares que não sejam privadas, públicas, através de concurso público. E a grande maioria dos concursos públicos pergunta sobre portaria, sobre organização. Então, são um dos itens que quem não teve habilidade de conhecer ou não teve conhecimento, é legal começar a pesquisar. Quais são as portarias, o que diz a Anvisa, o que quer dizer as EIDCs, que certamente essas perguntas caem em concurso público, tá? Mas voltando à pergunta, a cultura da segurança do paciente configura-se a partir de 5 características operacionalizadas pela gestão de segurança da organização. E essa portaria é de 529. Quais são elas? Primeiro, cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo os profissionais envolvidos nos cuidados gestores, assumem a responsabilidade pela sua própria segurança e pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares. 2. Cultura que prioriza a segurança do paciente acima das metas financeiras e operacionais. Ou seja, eu não posso oferecer um recurso mínimo para um paciente, né, porque eu estou pensando em redução de custo, tá? E quando eu falo sobre cultura de todos os trabalhadores terem a responsabilidade, a gente está falando principalmente nessa fase que a gente está vivenciando do Covid, tá? Eu tenho que lembrar que a unidade hospitalar que eu vou prestar serviço, seja ela privada ou particular, ela tem que garantir, tanto para mim, como para os meus familiares, como para os pacientes, condições próprias de eu não ter contaminação ou não levar essa contaminação para casa. Terceira, cultura que encoraje e recompense a identificação, a notificação e a resolução de problemas relacionados à segurança do paciente. Nós temos uma cultura muito ruim de achar que toda vez que a gente faz uma crítica ou apontamento por um erro na instituição ou de serviço, é que a gente quer menosprezar aquele profissional ou que a gente quer se enaltecer por conhecimento. E não tem nada a ver isso em relação à segurança do paciente. Nós temos que começar a criar o hábito de quando a gente vê situações que são adversas à segurança do paciente, a gente comentar e, principalmente, criar metodologias que sejam eficientes para a prática. Essa ideia que, eu vi coisa errada, eu vou ficar quieta, eu faço coisa errada porque ninguém fala, eu não vou comentar nada porque eu vou ser chata, você está sendo omisso a um maltrato ao paciente, né? E caso isso seja levado, o paciente venha a óbito, tenha um comprometimento legal em relação a esse paciente, todos os profissionais envolvidos nessa prática, desde a entrada do paciente até a finalização, se ele passou por uma cirurgia, os profissionais que atuaram junto na cirurgia, por isso a necessidade de escrever quem é o instrumentador que efetivamente fez a ação de instrumentar na cirurgia, né, que instrumentar na cirurgia é cuidar da mesa cirúrgica e atender as necessidades do cirurgião, não é segurar, não é suturar, não é fazer nada disso, é eu cuidar da minha mesa e da integridade de toda a dinâmica da cirurgia. Então, quando é levantada essa questão que ocorreu alguma heterogeneia com o paciente, a primeira coisa que vão avaliar é quem foram os profissionais e se nós fomos omissos diante da dificuldade na instituição. O material estava contaminado, mas eu não quis falar. Legal, você vai ser processado porque a tua obrigação era cuidar do material e garantir que o material estava estéril. Então, essa ideia de que eu não vou comentar certa situação porque o problema não é meu, se engana, né? Todo mundo que é omisso a uma irregularidade faz parte da irregularidade. 4. Cultura que, a partir de ocorrências de incidentes, promove a aprendizagem organizacional. Eu tenho que pensar que eu preciso criar incidentes, problemas, que aí eu vou criar uma estrutura para ensinar. É o contrário. Mania de brasileiro. Primeiro eu espero acontecer uma situação que acomete alguém para depois eu orientar essas pessoas como devidamente deve se precaver. Não, é o contrário. Eu tenho que ensinar e orientar. E eu tenho uma cultura minha, particular, que eu acredito que toda vez que eu explico claramente para o profissional um protocolo existente, a razão por que eu criei e quais são as condutas que podem levar para esse profissional a alguma intercorrência, algum dano, tanto físico ou material, isso eu faço que ele faça parte desse protocolo.
Então, ele não acata a ordem, ele participa do protocolo. Aí, esse protocolo é efetivo. Quinto, cultura de proporcionar recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança do paciente. Não adianta eu ter um POP maravilhoso, 5 estrelinhas na porta do hospital, né, falar, eu trabalho em determinado lugar porque a gente tem a certificação da George Commission, e a gente saber que dentro da instituição as coisas não são aplicadas coerentemente na segurança do paciente. Lamentavelmente, no Brasil, e aí eu posso falar, porque eu tenho formação em auditoria em saúde, lamentavelmente, as coisas são funcionais na semana da auditoria, não pós, nem antes da semana da auditoria, ou quando tem alguma pessoa muito diferente, né, vamos operar um diretor, vamos operar não sei quem, aí as coisas mudam. E aí, é muito incomum nós vemos algum profissional se interpor isso, né, então a gente tem que começar a pensar nisso. Pô, eu trabalho numa instituição que me garante que eu tenho a George Commission 5 estrelas de qualificação e de validação, isso tem que ser durante todo o processo, todos os dias, não é simultaneamente, não é quando eu quero. Eu acredito que todo mundo viu o desabafo da enfermeira do COFEM essa semana, nas redes sociais, comentando que o que veio à tona hoje, diante do Covid, nada mais é o que todo mundo já vivenciava, que é a falta de material, falta de mão de obra, falta de parte educacional dos profissionais. Então, a gente sabe que a parte de treinamento e capacitação dos profissionais, seja ela na instrumentação cirúrgica, seja ela na enfermagem, seja ela assistencial, é precária no Brasil, porque, lamentavelmente, o brasileiro quer certificado, ele não quer conhecimento, né? Então, foi um desabafo, em momentos, tipo assim, nós somos o primeiro ranking, estamos no primeiro ranking de mortalidade de profissionais da área da saúde, com Covid. Aí ela falou, não, nós estamos assim porque a gente não tem treinamento, não tem materiais. Nós sempre não tivemos. Então, a gente tem que começar a repensar de que nós temos o direito, sim, é nosso dever. Ninguém está ganhando estrelinha porque quer trabalhar na área da saúde, é uma vocação e é uma opção do profissional da área da saúde trabalhar em momentos de pandemia ou não pandemia, né? Quando eu escolho fazer parte da área da saúde, eu não posso ficar pensando, eu só trabalho com paciente cirurgia limpa. Não, eu trabalho para cuidar e zelar de pacientes, ser humanos. Então, eu sou profissional a qualquer hora, né? Então, mas eu tenho que ter pelo menos uma segurança de quando eu vou atender um paciente, que toda a estrutura condiga com a segurança do paciente. Correto? Agora sim, Raquel, vamos lá. Qual desses processos não faz parte dos protocolos aplicados no centro cirúrgico? Nós temos o protocolo de segurança do paciente, identificação do paciente, prevenção de quedas, prática da higienização das mãos, cirurgia segura, prevenção da úlcera por pressão, UPP, e prescrição e administração de medicamentos. Quais você acha que dessas daí a gente não aplica no centro cirúrgico? Acho que prevenção de quedas e a prescrição de medicamentos. A Agatha acha isso. Alguém acha diferente? A Nayara acha que prevenção de úlcera também não aplica no centro cirúrgico. Eu acho que prevenção de queda e prevenção de úlcera por pressão em centro cirúrgico também. Também não. Alguém do Instagram quer falar alguma coisa? Eu acho que só a prescrição e a administração de medicamentos, né? O que está escrito no verde é prática de higienização das mãos e serviços. Vê se melhorou, Raquel. Práticas da higienização das mãos e serviços de saúde. Prescrição, prevenção tem sim, tem. Então, vamos lá, só para vocês terem uma noção, todos fazem parte dos protocolos de segurança. A identificação do paciente é para a gente ter garantia que o paciente vai ser operado e é o paciente que a gente vai operar.
Por isso que o paciente no centro cirúrgico não é o paciente da hemorroida, da videolaparoscopia, da colecistectomia ou do cálculo. O paciente tem nome e deve se respeitar. Já começa por aí. Segundo, prática de higienização das mãos, acima de tudo, né, principalmente agora na área do Covid, é obrigatoriedade. Todo mundo já viu, em outras lives que eu apresentei, que a razão e o motivo para a contaminação dos pacientes é a falta de higiene das mãos. Cirurgia segura para mim poder saber qual é a conduta que vai operar. Qual é a cirurgia que vai ser realizada? Tem lateralidade? Não tem lateralidade? Então, isso é muito importante. E essa lateralidade tem que ser realizada no quarto, no pré-operatório, não na sala cirúrgica. E quem faz é somente o cirurgião, né? Não é o assistente, não é o anestesiologista, e muito menos instrumentadora cirúrgica. Quem faz o alvo no órgão a ser operado quando tem lateralidade é o cirurgião. Prevenção de queda, com certeza, né? Nós temos que lembrar que o paciente, quando ele entra na sala cirúrgica, e ele vai para a mesa cirúrgica é uma área muito restrita, pequena, né? E esse paciente, normalmente, ele já tomou pré-anestésico ou, posteriormente, ele foi anestesiado. Então, se eu não fazer de uma maneira que esse paciente, pós-cirúrgico, no intraoperatório, quando ele passa para a mesa, ele caia da mesa, não prevenir as quedas, principalmente o paciente idoso, né? A gente tem que lembrar que, eu costumo dizer que a gente tem que, não é porque o paciente vai operar o joelho que o paciente está tranquilo. Então, a gente tem que fazer o cuidado da prevenção da queda, sim. Né? Existem algumas cirurgias, como na cirurgia robótica, que a prevenção das quedas é um dos parâmetros, né, um dos protocolos de segurança antes do DOC, antes do posicionamento. Prevenção de úlcera por pressão, UPP, antigamente todo mundo pensava que essas úlceras de pressão, aquelas famosas escaras, só eram promovidas no quarto após uma longa permanência do paciente internado. E hoje a gente já conseguiu constatar que não, né? Os pacientes muito caquéticos, ou pacientes muito obesos, ou pacientes que ficam na mesma posição cirúrgica acima de 3 horas, pode ter compressões de extremidades, né? Principalmente calcanhar, cóccix, cotovelo e até a cabeça do paciente, por ficarem na mesma posição. Porque quando o paciente está anestesiado, esse paciente ele não vai reagir, né? Então, ele vai ficar posicionado em uma posição fixa durante todo o procedimento cirúrgico e o corpo não reage, logo ele não se movimenta. E a quantidade excessiva e a pressão aplicada nas estruturas, em pontos pontuais, pode promover o início de vermelhidão no local e, posteriormente, tornar uma úlcera de escara. Tá? Tá vendo? A prescrição e administração de medicamento faz parte, com certeza, né? E uma coisa que o instrumentador cirúrgico, ele perdeu o hábito, ou não tinha o hábito, é de saber quem é o paciente que está entrando. Quando o paciente entra na sala cirúrgica, é por obrigação do instrumentador cirúrgico estar na sala para ver a passagem de plantão, né? Quando o enfermeiro coloca o paciente na mesa cirúrgica, ele vai referir ao anestesiologista se o paciente tem alergia, não tem alergia, e nós temos que estar atento a isso. É óbvio e notório que o instrumentador cirúrgico sabe que ele não pode fazer diluição de medicação na mesa cirúrgica e muito menos aplicar medicação no intraoperatório, né? Nós temos algumas instrumentadoras que fazem aplicação de substâncias como xilocaína em vasos durante a cirurgia para retirada dos vasinhos na vascular, e isso é incoerente, não pode, tá? Só estou comentando, assim, para ninguém ficar sabendo. Outra coisa, em relação à prescrição e administração de medicamento, quando nós fazemos alguma cirurgia, fazemos alguma cirurgia em relação ao uso de prótese, é necessário usar alguns protocolos de garamicina,
algumas medicações no intraoperatório. Então, é necessário a gente saber qual a finalidade, quais as miligramas. Às vezes o cirurgião pede 80 miligramas de garamicina na mesa, e aí a ampola é de 40. Eu vou observar, vou pedir para a circulante me mostrar a ampola. Se é 40 miligramas na instituição, eu tenho que já saber que eu tenho que duplicar, né? Ficou claro, gente? E o que pode ser notificado? Quando tem algum problema, o que pode ser notificado? Alguém sabe? Então, vamos só adiantar para ninguém ficar triste. Todos os incidentes relacionados à assistência à saúde, né, os eventos adversos ocorridos no serviço, de acordo com a RDC 36 de 2013, não é nem nova essa RDC, né, faz parte do Programa Integrado de Gestão Sanitária do Paciente em Serviço de Saúde. Ou seja, todas essas notificações devem ser aplicadas e comentadas, e principalmente quando existe caso de óbitos, tá? Tudo que foi incidente, tudo tem que ser notificado. É óbvio que o que é notificado normalmente é quando a gente, lamentavelmente, tem um óbito, aí vai fazer levantamento de todos os recursos, as coisas que acontecem, mas a gente tem que começar a criar a prática. E aí foi uma sugestão minha, para algumas unidades hospitalares, para a gente ter uma folha de eventos adversos para o instrumentador cirúrgico poder escrever. O material está incorreto, a pinça está incorreta, porque às vezes hoje a gente notifica o material incorreto, que vem da central de material, mas a gente não tem nenhum documento que a gente comentou, né? Tudo bem que se o material está incorreto, não é para usar, mas não tem como falar que efetivamente eu sou um agente otimizador, né? Então, a gente já pediu um parecer, e eu acho que certamente, outra coisa que eu já pedi também, é a obrigatoriedade do que o instrumentador cirúrgico tenha carimbo em sala cirúrgica, e carimbe as folhas também, igual o cirurgião. Até porque, se ficou algum material no paciente, quem vai responder legalmente vai ser o instrumentador cirúrgico. Regiane, eu tenho mania de levar uma amiga junto. Se a tua equipe autoriza, perfeito. Entretanto, qualquer coisa que ela faça durante o procedimento cirúrgico, acarrete dano ao paciente, quem responde legalmente vai ser você e, em seguida, o cirurgião. Então, na hora de levar amigos, lembra que amigo é legal para balada, tá? Então, esse é um problema grave que a gente tem, né? Que a gente acaba notificando, principalmente a instrumentador cirúrgico, como ela tem o conhecimento técnico de materiais, a gente sabe para que, ou deveria saber para que serve cada pinça, eu consigo observar se ela teve funcionalidade ou não. E aí eu consigo notificar. Uma das pinças que normalmente todo mundo já teve problema é tesoura, né? Sim, a Mitico está falando que a quantidade de gases e compressas vindas errada no pacote, ninguém comenta, e acontece. Ah, mas eu opero no Bambambam Hospital. Gente, Bambambam compra material de consumo, né? Então, lamentavelmente, é uma necessidade que todo instrumentador, independente do hospital que trabalhe, que faça conferência de gases e compressa, sim. Eu já peguei também com pacote de compressa com 6, com 4, e se a gente não tem esse costume de verificar, o que acaba acontecendo? Quando a gente precisa, a cirurgia converter, vou fazer uma videolaparoscopia que não vai ficar gás e nem compressa no paciente. De repente, converteu, pronto, já deu problema. Outra coisa que dá bastante problema também, luva. Lote de luva. Entender? Então, a gente tem que pensar nisso. Quem pode notificar? Todo mundo, né? O parente, né? Os profissionais, familiares, os acompanhadores, cuidadores, né? E cada um vai notificar como ele acha que o evento adverso está incorreto. E aí eu volto a falar para todo mundo, tá? Eu estou na internet, no Facebook, vi que a minha amiga e a instrumentadora, e aí cliquei. E aí eu percebi que a cirurgia que ela estava era do meu parente. Eu posso notificar a Anvisa e o hospital? Posso. Se o paciente tirar uma foto, printar e notificar,
a instituição e a equipe que está trabalhando, inclusive o instrumentador cirúrgico, responde legalmente por uso de imagem ilegal. Tá? Então, vamos começar a tomar mais cuidado com o que a gente coloca na rede social. Outra coisa também, tá? Prints, comentários entre grupos. Eu fui lá e coloquei que no hospital onde eu trabalho tem bastante eventos adversos e que os médicos que trabalham nesse hospital não têm boa curva de aprendizado. Eu estou sendo gentil com o comentário, tá? Que eu já vi comentário pior. Se alguma instituição perceber, for comunicada, a pessoa também pode ser processada. Bom? Ai, gente, hoje vocês não estão quietinhos, credo. E por que eu tenho que notificar? Porque eu faço parte do protocolo de segurança do paciente, não é verdade? Porque a gente está lá como agente otimizador no processo de tratamento do paciente. Eu não estou lá para entregar nada de material, nem acatar a ordem verbal, né? Eu sou instrumentadora, eu acato ordem verbal. É péssima. É instrumentadora prática, mas para mim, lamentavelmente, não é muito boa, não. Eu faço parte do conteúdo do processo de tratamento cirúrgico do paciente e também de quando o paciente morre. Então, aí eu já tenho mais importância. Então, eu tenho que contribuir, até porque se eu começo a ver que está tendo bastante eventos adversos dentro da instituição que eu trabalho, eu consigo auxiliar a equipe de enfermagem ou a instituição a mudar os protocolos. Né? A instituição, profissional, enfermagem, não tem problema nenhum, nem instrumentador de receber comentários ou sugestões. No entanto, que a gente perceba que o comentário e a crítica não seja pessoal. Né? A gente tem que agregar e acrescentar. É isso que é mais importante. Tá bom? Então amanhã eu nem vou dar aula. Quais são os recursos utilizados em unidade sem cirúrgico para garantir a segurança do paciente? Quais são os recursos utilizados em unidade sem cirúrgico para garantir a segurança do paciente? Alguém quer arriscar? O Bruno falou que é checklist. O que mais? Checklist, timeout, marcação, coxim. Bruno, comenta para mim. O checklist quando? Na chegada do paciente centro cirúrgico, vamos ver? Primeiro, agendamento cirúrgico. Apesar da grande maioria dos instrumentadores cirúrgicos achar que o agendamento cirúrgico não faz parte da obrigatoriedade de função do instrumentador cirúrgico, só se a pessoa tem uma secretária maravilhosa que já fez instrumentação cirúrgica e que não quis mais trabalhar para poder ter a sorte disso, né? Se o instrumentador cirúrgico prevê e provê qualquer circunstância em relação à cirurgia, quem tem a obrigatoriedade de fazer o agendamento cirúrgico, principalmente o envio de materiais, é o instrumentador cirúrgico. Eu sei toda a conduta do cirurgião, todos os protocolos, eu entendo da cirurgia, eu entendo do hospital, eu entendo de quais são as empresas que o material que o meu cirurgião vai utilizar, então não adianta eu deixar a responsabilidade, que é minha, que eu vou ter que observar novamente quando eu chego na sala cirúrgica para um profissional que não é adequado. Né? Todo cirurgião que tem a instrumentadora cirúrgica, que faz o envio de material, e agora algumas instituições vão partir só para o serviço de agendamento online, então não vai ter nem como dizer que a gente não consegue ter acesso. Então, quanto mais a gente prevenir, anteceder a necessidade do cirurgião, fazer a solicitação do material correto, e, gente, checklist de material, eu não estou falando só de material de OPMI, não, que nem existe mais e morreu faz 5 anos, né? Estou falando de materiais de consumo permanentes e materiais implantáveis. Então, assim, a minha cirurgia, eu preciso de suporte de soro para
para a cirurgia, eu solicito no aviso cirúrgico. Eu quero mesa de varal, eu coloco no aviso cirúrgico. Meu cirurgião opera sentado, preciso escrever, né? Quanto mais a gente oferecer dados para a enfermagem, para elas prepararem a sala cirúrgica, mais fácil e mais rápido a gente otimiza o preparo dessa sala e diminui o risco, né? A pior coisa que tem é você chegar na sala e ficar, cadê o bisturi? Cadê não sei o quê? Né? Então, isso que eu estou falando, material permanente. Quando a gente entra em cirurgia, que o material essencial para o cirurgião não está lá, a primeira coisa que a enfermagem vai perguntar é quem não pediu. E quem não pediu foi o instrumentador cirúrgico. Então, para quem quer entrar no ramo, não pensa que a vida do instrumentador cirúrgico se resume simplesmente a fazer foto com o cirurgião na sala cirúrgica. Né? Então, mesmo que o processo que a gente faça seja quebrado, o pessoal abençoado da farmácia ignora o nosso aviso cirúrgico, não é verdade? Todo mundo já passou por isso, né? O pessoal chega na sala, o material que você pediu não está. Mesmo que aconteça isso, nós temos que criar o hábito de fazer, até porque tem um problema. A partir do momento que eu entro na sala cirúrgica, o paciente só pode ser anestesiado quando eu garantir que todo o material está na sala, correto? E se o material não está na sala, nós acreditamos que a gente não solicitou. E chegar 1 hora antes, às vezes, não é funcional. Porque eu já participei de um procedimento cirúrgico, que eu liguei 1 dia antes para o hospital, confirmando se o material que eu ia usar especial estava ok, o material estava ok. Eu liguei 1 hora, a cirurgia ia ser atrasada, eu cheguei na sala cirúrgica, usaram o meu material sem avisar. Então, essa prática de chegar 1 hora antes, olhar, observar, existem materiais que, se não foi solicitado com antecipação de 21 dias, não são autorizados. E, às vezes, não tem nem no hospital para justificar. Né? Então, é necessário a gente pensar nisso. Peraí, outra coisa. Mas eu estou fazendo serviço da equipe, não, eu estou prestando serviço para melhorar e otimizar a segurança do paciente. É isso que eu tenho que pensar. Se eu penso que o meu foco principal é o paciente, é a segurança do paciente, tudo isso que eu estou fazendo, para mim é tranquilo. Agora, se para mim é penoso, mas eu estou fazendo isso, respondendo, mas quem tem que cuidar isso é a enfermagem, quem tem que cuidar isso é a farmácia, eu esqueço que o foco principal meu é o paciente. E, no final das contas, quem responde legalmente sou eu, então é melhor eu cuidar. Né? Segundo, etapas do protocolo de segurança do paciente. Primeiro, eu tenho um checklist que é feito no agendamento cirúrgico, né? Regina, mas eu vou atender uma emergência. Legal. Liga lá e já pede o material. Fazer o quê? Emergência é emergência. Por isso que você é instrumentador bom pra caramba, não é? Já tem na cabeça, não é verdade? Já chega lá, já vai separando, já vai pedindo. Até porque para atendimento de cirurgia de emergência, nós sabemos que os materiais são os materiais básicos da instituição. Então, não tem que ficar inventando muita coisa. Tá? Depois, o próprio checklist é feito na sala cirúrgica, quando nós chegamos e a sala está montada. Eu chego no centro cirúrgico, troco minha roupa privativa, subo para a sala cirúrgica, confiro todo o material, aí eu consigo descer, comer alguma coisa e ir no toalete, antes da cirurgia. Né? Não é fazer ao contrário, eu chego, vou comer e depois vou para a sala cirúrgica ver o que faltou. Né? E, normalmente, quando o paciente é chamado, é para mim estar na sala cirúrgica também. Né? Até para mim poder ver todos os protocolos. Né? Tem alguma alteração, faltou alguma coisa? E também porque eu chego cedo no centro cirúrgico, para saber se o paciente não comeu, ou se teve algum problema com o paciente. Né? Já vi um montão de instrumentadoras chegando no centro cirúrgico, o médico chegando depois e a cirurgia foi suspensa que o paciente já tinha comido. E a cirurgia tinha sido suspensa, o paciente tinha tido uma reação, ou o paciente indo embora, né? Aí o médico fica super contente de saber que você chegou 1h30 para se alimentar. Segundo, são as etapas de protocolos. Tá vendo? Ó, o Eric está contando aqui pra gente que ele passou um problema grave também numa cirurgia de neuro, que ele havia feito a solicitação de alguns materiais como Jafuan e Surgicel, que são os hemostáticos, e o microscópio chegou 40 minutos notificado que o microscópio estava em manutenção.
Até aí, gente, a gente fica triste, quer matar alguém, não pode, porque da cadeia, né? Mas o mais importante é que a gente não esteja anestesiado. Aí pode acontecer, a cirurgia pode ser suspensa? Pode, é 1000 vezes melhor a cirurgia ser suspensa do que o paciente submetido a um procedimento ser abordado e, de repente, fechado simplesmente porque faltou material. Aí fica tranquilo, o material não vai para lugar nenhum. Mas o mais importante, quando o enfermeiro chega na sala cirúrgica, assim, a sua instrumentadora solicitou material, você tem que comprovar que sim. Por isso que eu chego 40 minutos e antes e falo, olha, eu pedi o material. Né? E às vezes não sou eu que peço o material, quando eu vou atender uma outra equipe, e aí eu fico quieta, porque eu vou justificar o quê? Aí eu tento providenciar, né? Por isso que é legal ter contato de representante, porque nesse momento você acaba ligando para um, para outro, e eles acabam auxiliando a gente, tá? Depois são as etapas de protocolo de segurança do paciente, que são normas institucionais. Para garantir a efetividade dos protocolos de segurança do paciente, quem deve fazer o agendamento cirúrgico? Eu já respondi, né? Esqueci que eu tinha feito a aula. Então, é o instrumentador cirúrgico. Já expliquei para cá. Agora, quantas etapas pode ter o time-out? Quem responde? Posso responder essa? Pode. Tem que responder direito, né? Time-out, ele pode ter 3 ou 4 etapas. Muito bem, que orgulho. Vamos lá, a gente pode ter 3 etapas do time-out quando as cirurgias são endoscópicas, ou seja, não existe risco eminente de deixar algum material dentro do paciente. E 4 etapas quando o procedimento possui excerese ou existe o risco eminente de deixar materiais. Vocês acham que numa cirurgia de nariz é necessário fazer 4 etapas do time-out? Hein, pessoal? Cirurgia de nariz. Paciente vai fazer uma cirurgia de nariz, um desvio de septo. É necessário fazer 4 time-outs? 4 etapas? Não. Sim, agora é obrigado a fazer. Tanto em cirurgia de nariz como cirurgia intravaginal. Porque existiam alguns instrumentadores cirúrgicos que acabaram deixando gases. E eu vou falar em relação à cirurgia de nariz. Teve uma cirurgia que foi realizada, e aí o paciente no PO3 começou a ter uma infecção grave, voltou para o centro cirúrgico, voltou para o hospital com uma septicemia, e quando foram ver, o cirurgião tinha deixado uma gase no nariz e não contou, né? E não era tampão, tá? Não era nem tampão, era uma gase mesmo. Ele limpou o corneto lá dentro e acabou esquecendo, por acaso, e aí o paciente teve uma septicemia, e aí a gente tem que lembrar que toda infecção bacteriana na face pode virar meningite, e aí morre, né? A cabeça, a gente está falando de meninge, pegou a infecção, tem uma mortalidade maior, e aí, quando foram fazer o exame, viram que tinha uma gase, e quando tiraram, só tinha pus no nariz da paciente. Então, depois disso, o processo, por isso que eu coloquei, quando existe o risco iminente. Então, eu vou fazer uma cirurgia de vagina, eu vou fazer embrocamento, e no final eu vou deixar uma gase. Tanto que a gase que a gente deixa para pacientes que vão fazer cirurgia de vagina é uma gase com fio, para o cirurgião lembrar, ou quem for fazer assistência, lembrar que tem uma gase. E para ela não migrar para dentro do útero, né? E é uma gase comprida, né? Ai, peraí. Entenderam? Então, por isso que é necessário, agora, a obrigatoriedade. Por isso que eu falo que... Por isso que eu comento para vocês, existem alguns protocolos de segurança que são modificadas ao longo do tempo, né? Elas podem ser, a conduta pode ser modificada, alterada, porque você começa a observar que apesar da gente comentar que
determinados procedimentos são efetivos, não vai ter esse problema, pode ocasionar. Por isso, da importância do cirurgião saber que o papel do instrumentador cirúrgico é cuidar da mesa cirúrgica e do protocolo da terceira etapa, né? Suponhamos que a gente não tenha instrumentador cirúrgico, só foi uma equipe de médico operar. Se ocorrer algum dano com o paciente, quem responde legalmente é o cirurgião que fez o papel do instrumentador cirúrgico. Complicado, né? Por isso é legal a gente sempre, né, ter essa mania de contar. Oi, pessoal, voltando, caiu uma hora no Instagram. A galera tá voltando de novo no Instagram. Vamos lá para a próxima. Em quais das etapas do time-out a instrumentadora responde legalmente pela negligência? Qual das etapas que vocês acreditam? Em todas as etapas, tá? Todas as etapas. Se o paciente entrou na sala cirúrgica, se o paciente foi anestesiado e faltou material e eu não respondi, eu pago a penalidade legal. Se no segundo time-out o paciente já foi anestesiado e alguma informação que eu omiti foi feito na conduta, eu também tenho resposta legal. Se no terceiro time-out fica gás, compressa, agulha, contaminou, a luva estourou, aconteceu algum problema, eu respondo legalmente. Se na etapa do time-out eu esqueci de notificar alguma coisa, o paciente está com sonda, está com fio, não está com fio, o dreno está onde, alguma informação pertinente à cirurgia, eu também sou penalizada também legalmente. Resumindo, eu entrei no centro cirúrgico, né, e eu não fizer a coisa correta, eu posso ser penalizada. Tá? A terceira etapa é a primordial, porque a gente está entre o procedimento cirúrgico e é no momento de estresse, né? Uma cirurgia que usa bastante gás e compressa, o cirurgião, quando ele vai estar finalizando, ele não tem muita paciência, então a instrumentadora tem que estar atenta. Não é verdade? Quando eu sei... Eu nem vou perguntar, porque senão depois... Vamos lá. Depois eu faço essa pergunta, senão eu vou acabar respondendo a outra. Aí voltou todo mundo. Vai lá, Vanessa. Como chama a etapa do time-out que é realizado antes da indução anestésica? A agulha também, Mitico. Se a gente deixar a agulha também. Principalmente na videolaparoscopia, que aparentemente é uma cirurgia mais segura e não é. Então, vamos lá. Como chama a etapa do time-out que é realizado antes da indução anestésica? Como chama a etapa do time-out que é realizado antes da indução anestésica? Posso responder? Alguém? Não, checklist não. Checklist é um protocolo separado da etapa de time-out. Checklist é a separação de materiais permanentes, consumos especiais e a montagem da sala. E isso chama checklist. Eu vou preparar a sala cirúrgica antes do procedimento cirúrgico. Isso é checklist. A instrumentadora chega, separa, vai lá na farmácia, pega material, vai na central de material. Aí é checklist, não tem nada a ver com o time-out. Time-out é o momento de silêncio, que todo mundo para responder. Normalmente são 4 momentos, lembra que a gente comentou? Um antes da indução anestésica, né? Que aí é a primeira etapa, que a gente vai conferir o nome do paciente, se tem alergia, não tem alergia, qual é o procedimento,
se tem lateralidade, não tem lateralidade, se tem via aéreas em comum, se o material está na sala cirúrgica, se a equipe que vai operar, quem vai ser, se os materiais estão separados, certo? É a primeira parte, tá? Que são todos os dados pertinentes ao paciente e ao procedimento cirúrgico. E o mais correto é que o paciente não tivesse tomado pré-anestésico, porque todo mundo sabe que após o paciente tomar pré-anestésico, o que ele falar não é válido. Por isso que a demarcação é feita no quarto antes do pré-anestésico, a assinatura do termo de consentimento é feito antes do pré-anestésico, porque senão, se dentro da prescrição médica tiver notificado que o paciente tomou pré-anestésico a 1h, e a 1h40 o cirurgião passou para fazer a demarcação e assinar o termo de consentimento, isso não tem validade legal, tá? A primeira parte do time-out é signing, né? Quando o paciente entra na sala cirúrgica, a equipe médica vai estar na sala, ou deveria estar, todo mundo já conferiu tudo, porque ninguém vai ficar falando que está faltando material com o paciente na sala, que é coisa desagradável, né? Imagina o paciente entrando e você falando, faltou isso, o material veio quebrado. Sempre acontece isso, o médico sempre atrasa, pelo amor de Deus, né? Vamos ter bom senso, lembrar que o paciente está ansioso. Então, a primeira parte que o paciente chega, tá tudo certo, e se não tivesse dar aquela piscadela, né? Espera um minutinho para poder conferir. É conferido tudo, o paciente entrou na sala, e aí o paciente é passado para a mesa cirúrgica, e aí ele só é anestesiado, não é verdade? Ele só é anestesiado quando tiver todas as ações estão corretas. E essa mania que o instrumentador tem, olha, tá faltando, mas vai chegar, não arrisca. Se o paciente for anestesiado e o material que você precisar vir molhado, que está contaminado, não tiver na instituição, ou tiver algum problema, você vai responder legalmente, porque você disse que o material estava em sala. Tá? Quando é feita a segunda etapa do time-out? Agora que vocês lembraram, já pode responder. Se a primeira etapa é antes do paciente ser anestesiado, a segunda etapa é quando começar a cirurgia, antes da incisão ou do início do procedimento endoscópico. Mas o paciente vai fazer uma cistoscopia, um procedimento endoscópico, não vai ter incisão. Então, antes de passar o aparelho no paciente, o cirurgião tem que responder, tá? E aí, o que é mais importante a gente saber, tá? Além de todos os dados pertinentes ao paciente, a gente refaz alguns dados, é o paciente nascendo no dia tal, é o procedimento que vai ser realizado, tal, e aí tem a confirmação. O mais importante, saber quem são os cirurgiões e a equipe que está na sala cirúrgica. Não é quem estava chegando, é quem efetivamente participou da cirurgia. E é um problema grave também, que eu não devia nem falar, de quando o cirurgião coloca o nome de um assistente que não está lá, né? Ou então ele coloca lá, veio o doutor Paulo, o doutor Antônio, o doutor José, e na verdade só tinha instrumentador cirúrgico. Quando tiver alguma intercorrência, é feito o levantamento, lembrando que a maioria dos hospitais vão começar a implementar a câmera dentro da sala cirúrgica, para poder ter controle dos profissionais que estão atuando. Então, instrumentador de ortopedia que gosta de virar assistente, instrumentadora de vídeo que gosta de ser assistente, né? Esse povo que quer ser assistente, vai ser pego na filmagem, não tem nem como discutir. Então, já aconteceu, Cris, um hospital de um cirurgião está operando, e aí ele fala que o assistente que estava na sala era um médico, e na verdade era um representante médico, né, um representante comercial, desculpa, e aí tinha mais um instrumentador. E aí o hospital percebeu que não era, e aí ligou para esse cirurgião que estava à distância e perguntou: oi, fulano de tal, onde você está? Eu estou em tal lugar. O senhor está vindo para a cirurgia? Não estou indo para a cirurgia. E aí acabou acontecendo que, quando acabou a cirurgia, o instrumentador da empresa foi retirado, acompanhado do pessoal de 190, né?
só não foi algemado para não criar rebu na instituição, o hospital respondeu legalmente e o médico perdeu o credenciamento. Essa mania de achar que o instrumentador não sai algemado, vocês vão ver daqui para frente. Nesse caso, não, com certeza é o cirurgião e o instrumentador por uso indevido da profissão. Então, a partir do momento que eu acato uma ordem verbal do cirurgião, sabendo que isso não é correto, eu assumo também o risco e a responsabilidade legal. Por isso que a gente tem uma cor de burro quando foge, que a gente vai trocar, né? Pelo amor de Jesus, não aguenta aquela cor que não combina com uma touquinha, e nem com batom, e nem com croque, né? Vou até fazer uma pergunta para vocês. Que cor que vocês acham que o instrumentador cirúrgico devia ter? Né? Porque eu tô com umas ideias boas aí para acontecer, então eu preciso saber que cor que a gente quer ser, para aparecer. Só vamos lembrar que tem meninos, tá? No grupo. Faz lilás, isso mesmo, Sheila. Você vai ver os meninos super felizes com você. Verde não pode, gente. Verde é de médico, lembra? Nada de CRM, eu quero uma cor própria. Para quando olhar a gente, sabe? Menos laranja também. Vermelho parece que a pessoa vai matar alguém, né, Cássia? Pelo amor de Jesus. Vermelho, já pensou? Parece... Não, creme também não combina com nada. Isso, eu tava pensando num tom de azul, vai, vamos, né? Um azul marinho, combina com tudo, combina com batom vermelho e tal, né? Aí, tá vendo? Azul marinho. Também tinha pensado nisso. Então, logo vamos ter novidades. Combina com todo mundo, com touquinha, com batom. Também acho. E marinho é uma cor forte, né? É chique, né? E a gente é chique, não é verdade? Laranja não, parece aquele bichinho iluminado. Vamos pensar que a gente é um vagalume. Tipo, eu perguntei que cor que eu queria só para vocês poderem falar, mas eu acho que o azul ganhou, né? Aquelas pessoas super democráticas. Isso, azul marinho unissex. Isso. Eu também acho, azul marinho. Vamos colocar azul marinho. Pronto, já decidi. Mas vamos focar aqui. Quando é feita a terceira etapa do time-out? O Bruno falou que eu sou super democrata. Sou, Bruno. Deixei todo mundo falar, não deixei? Mitigo antes do fechamento do quê? Tá vendo? A gente quer ser democrata, mas não dá. Ó, azul jeans, nem tinha pensado azul jeans. Os residentes usam preto porque, para não sujar, se aparecer um sangue, um tecido cerebral, não aparece. Aqui a gente não usa não, porque o povo estava usando cor errada. O pessoal está falando que nos outros hospitais... E qual é a parede? Vamos lá, vamos focar aqui, senão eu perco o rumo. Quando é feita a terceira etapa do time-out? Do fechamento da poderose. A Thalita respondeu, merece umas palmas. É só a palma mesmo. E aí, quando a gente vai fazer o fechamento e na cesárea, quando vai fechar o órgão, né? Principalmente que a gente vai limpar. Mas a grande maioria dos instrumentadores, quando a gente escuta, eu quero Vicryl, já sabe que tem que botar gás, compressa e agulha. Então, aquelas instrumentadoras que estão fazendo céfalo, olhando a paisagem, pensando em alguma coisa interessante, acaba perdendo a atenção, tá? Então, a gente tem que criar o hábito de se organizar de como que vai fazer essa contagem de gás, compressa e agulha. Isso deixa para o último momento. E essa mania que o instrumentador também cirúrgico quer levar compressa para casa para fazer limpeza, não dá certo. Deixa para quando fechar a poneurose. Aí você abre compressa sem necessidade e aumenta o convênio médico dos brasileiros, entendeu? Mas a ideia não fique abrindo a quantidade de material, porque você vai ter que controlar e contar. E aí o controle é junto com o pessoal da enfermagem. Então, muito material acaba perdendo tempo, tá? E lembrando que quanto maior a exposição abdominal, aumenta o risco de infecção. Então, antes do fechamento da poneurose ou de estrutura da cavidade abdominal. Como instrumentador cirúrgico pode induzir o cirurgião a promover uma iatrogenia durante o ato cirúrgico? Passando o material incorreto para o cirurgião?
Isso, atender na ordem verbal quando ele pede material incorreto. O médico pediu uma pinça que não pode ser, não é para dar. Segunda coisa. Que mais? Bora lá, gente, é 9h14. Entregando material incorreto, fio incorreto. Então, vamos lá. Fazendo a troca de material inadequado, comprometendo a técnica cirúrgica. Ah, mas eu improvisei. O médico não está lá para ser improvisado, o médico tem uma conduta cirúrgica e a gente, como instrumentador cirúrgico, temos que atender a conduta dele, a técnica dele, não é para a gente ficar questionando. Então, se ele teve um aprendizado com determinado material numa determinada sequência, não é eu que vou mudar isso, né? Então, a gente vai promover o material adequado, sendo negligente durante o controle de contagem de materiais de consumo dentro da cavidade abdominal, gás, compressa, agulha, quando eu coloco, eu entrego uma solução para o cirurgião lavar a cavidade abdominal, e nessa mesma solução, eu deixei o meu catgut para poder hidratar, soltou películas de gaze ou do papelzinho, eu aumento a iatrogenia no paciente, aumento o evento adverso. O não compreendendo a importância dos protocolos de segurança do paciente, quando eu falo assim, eu não vou fazer nada que o hospital manda porque eu não quero, né? Primeiro que você não manda em nada, não manda nem em casa, né? A pessoa está lá para obedecer a regra. Então, assim, eu tenho que promover e garantir os protocolos de segurança, entender da importância desse protocolo, porque todo mundo tem que trabalhar junto e manter a atenção, né? Eu perdi a atenção. E atenção, gente, quando a Thalita fala em atenção, não é atenção só no paciente e na tua mesa. É atenção aonde está a circulante de sala, que às vezes você vai pedir um material circulante, saiu, a circulante foi levar uma gasometria, eu tenho que saber tudo o que acontece. Aonde o cirurgião resolveu jogar compressa na hora que for limpar a mão. Em vez de ele jogar no rampa, ele quer jogar em algum lugar escondido quando você está de costa, não é verdade? É tomar cuidado para ver se a criatura que vai entrar na tua sala, quando ele é representante, não encosta na tua mesa, se o cirurgião não contaminou a luva, aí ele contaminou, comente para ele, o senhor contaminou a luva, eu não vou trocar, então tá, olha a luva aqui nova, entendeu? Dá a luva para ele, né? Eu saber toda a conduta. Na verdade, dizem que o instrumentador cirúrgico, ele precisa ter duas coisas, parecer uma aranha, porque tem que ter 8 olhos, para poder enxergar tudo, e ter ouvido de tuberculose, escutar tudo, né? Ó, caiu uma agulha, escutei, né? É bem assim. Então, você imagina um bichinho bonito, uma aranha com ouvido de tuberculose, é o instrumentador cirúrgico. E ter mãozinha de polvo, né? Porque às vezes tem que pegar tudo, né? Você tem que atravessar o mundo para pegar teu material. É uma coisa estranha, instrumentador cirúrgico. Não é verdade? Ai, tem que ter asa de anjos. Ai, que a gente é gentil. Ai, que mentira, né? Tá bom, não foi engraçado não, né? Vamos lá. Como instrumentadora cirúrgica, pode induzir o cirurgião a promover a iatrogenia durante o ato cirúrgico. Eu já falei isso. Agora a pergunta. E quem vai responder pra gente? Cadê o meu amigo aqui? Que ele falou que eu não era democrata. O Bruno. Bruno, entra ao vivo e responde. Como a falta de Kelly reto pode promover o risco direto ao paciente? Quem já foi meu aluno não vai responder. Ah, Bruno! Oi. Tá me ouvindo? Ô! A resposta é não sei. Quê? A resposta é não sei. Ah, não acredito. Você entrou, mó cara sensual pra falar não sei. Quer que eu minta? Diga mentira? Eu tô falando que eu não sei, tô aqui pra aprender. Eu sei, tô brincando só, Bruno. Eu também tô brincando. Tamo juntinho. Olha lá, o Bruno falou que não sabe, Renata. Mas pensa, vamos fazer pro Bruno pensar hoje ao vivo. Pra que serve o Kelly reto? Reparo. Cheira, deixa o Bruno responder. O Bruno tá Isso, aprendendo. pra reparo, sim. E o Kelly curvo? Pra hemostasia. Como você não sabe, Bruno? Hã? Como você não sabe a resposta? A resposta era essa. A hemostasia. Eu também achei que fosse isso. Achei que fosse algo além da hemostasia.
Não, não é não. Quando a gente não tem conhecimento técnico para o uso do material, a gente acaba tendo esses problemas. Por conta do quê? Todos os materiais curvos liga ou remete a gente que o cirurgião está fazendo uma hemostasia, uma ligadura. Todo material que é reto é um processo de reparo. Então, assim, é muito comum a gente escutar os instrumentadores cirúrgicos falando assim, eu entreguei o Kelly curvo para o cirurgião porque não tinha na mesa o Kelly reto. Não tem na mesa porque a instrumentadora não pediu. Ponto. Não tem justificativa. E a partir do momento que eu compreendo que o material remete à hemostasia, ou seja, quando eu entrego 2 Kellys curvos para o cirurgião, eu sei que ele está ligando um vaso. Quando ele não me devolveu um dos Kelly, uma ligadura não foi feita. Pronto. Quando ele pede reparo, eu sempre vou entregar 2 reparos. Então, é sinal que as 2 ligaduras foram efetivas e as 2 pinças retas. Além da ergonomia, né, porque elas são retas, então elas vão ficar na cavidade abdominal aparentemente, né, em aparência porque são retas, eu consigo visualizar, sabendo se a ligadura foi efetiva ou não, até porque a gente corre o risco de, se ela não foi efetiva, ter um sangramento posterior, e segundo, fazer o controle se todas as ligaduras e todos os reparos foram devolvidos para o instrumentador cirúrgico. Uma dica que eu dou para o instrumentador cirúrgico, eu abri a minha caixa, montei, eu preciso ter certeza que todas as minhas pinças, Kelly curva, Kelly reta, principalmente os mixter longos, tem um número par na mesa. Na dúvida, eu vou olhar para minha mesa e vou saber que está faltando um. Tem um povo mais velhinho, que não é da minha época não, que eu sou mais nova, que tinha mania de fazer o quê? Grudar a pinça. Entregava pinça de hemostática, Kelly para o cirurgião, ou mixter para o cirurgião operar, para fazer ligadura. E na hora que devolvia, golava no peito. Daqui a pouco não sabia, porque tinha pinça pendurada no peito, não sabia nem de onde vinha, e ficava pedindo mais pinça. Então, essa prática que o povo mais velho ensinou vocês, que a pinça tem que ficar pendurada em você, primeiro que vira piercing. Segundo, não tem funcionalidade. O mais seguro ainda é vocês terem o hábito de colocar no dedo. Então, eu estou fazendo uma cirurgia que vai fazer ligadura. Eu coloco 4 Kellys no meu dedo curvo, entrego 2, né? Aí, se ele não pedir mais, eu entrego a tesoura e fio. Se eu estou dentro da cavidade abdominal, a mesma coisa. Eu entrego o mixter, né? Então, eu coloco sempre 2 mixer na mão, entrego 2, e na hora de eu devolver as minhas pinças para a mesa, eu tenho que ter segurança, quando eu olho para a minha mão, você está em número par. É funcional. Entendeu? A Mitico falou que ela faz isso com gases dentro da cavidade, né? Uma coisa que eu também faço com gás, em relação de ficar colocando piercing em mim, eu tenho mania de fazer o quê? Quando eu tenho uma cirurgia abdominal e que vai entrar gás na cavidade, eu costumo separar os meus bloquinhos em 10 e amarro com uma pinça, né? Porque na hora que eu for contar, eu sei que tá faltando alguma gás. É uma mania também. Entenderam? Fácil, hein? Pode, Thaís. Parece, por isso que tem dedo e as pinças têm anel. Você coloca nos dedos, ó, segura, não derruba, e depois que você passou essa etapa, você devolve para a mesa. É mais fácil do que você ficar, põe na mesa, tira da mesa, põe na mesa, tira da mesa, entendeu? Questão de prática, entendeu? É só questão de prática. E, assim, no campo visual é mais fácil. Como chama a última etapa do time-out? Sig-out, tá? Então, a gente tem sig-in quando começou e sig-out quando finaliza. Tem sim, Marcela. Mas você quer um procedimento, mostrando um procedimento? Você quer da gente atuando, passando pinça? Essa semana acho que eu tenho cirurgia convencional, aí eu peço para alguém gravar. Agora a gente está nessa fase de gravar coisa prática e vivenciando, que é legal. Aliás, algum instrumentador aí tiver também vídeo, manda pra gente, a gente edita e a gente coloca lá nos grupos. É legal mostrar a vivência. Mas vai ver só minha mão, tá? Eu vou avisando. Ver o corpo todo paga mais caro. Porque a última etapa do time-out deve ser realizada. E é importante.
É a mais importante para o instrumentador cirúrgico, aliás. Primeiro, para mim poder confirmar se ocorreu alguma intercorrência, né? A cirurgia era limpa, não tinha problema, de repente perfurou o intestino, já virou potencialmente contaminada. Então, eu preciso saber se teve alguma intercorrência. Segundo, se a cirurgia prevista foi a mesma concluída. Às vezes o paciente é abordado para fazer um procedimento, uma terminologia, e aí se o paciente não tem, durante o procedimento, na hora que a gente está acessando a cavidade abdominal, o paciente tem brida, então as partes internas estão colabadas, estão juntas, eu tenho um excesso de fibrose, o cirurgião não consegue acesso na parte principal. Então, a cirurgia nem sempre programada é a cirurgia realizada. Terceiro, qual é o estado do pós-cirúrgico do paciente? Né? Então, assim, qual é o estado do paciente? De preferência vivo e melhorado indo para a recuperação. Né? Essa é a ideia de todo mundo. Mas é tudo. O paciente está bem, tem dreno, sonda, né? Porque lembra que é obrigatoriedade do instrumentador cirúrgico fixar dreno e sonda? Fixar, não passar, não suturar, né? Colar uns paradrapinhos pode, fazer curativo também pode. Então, eu tenho que confirmar qual é o pós-cirúrgico. Quem vai falar? Olha, o dreno está no flanco direito, flanco esquerdo, está ilíaco superior, está no dorso. Quem responde isso para a equipe de enfermagem é o instrumentador. Qual é o estado pós-cirúrgico desse paciente? Né? A confirmação dos gastos. Foi utilizado todo o material que foi solicitado? Principalmente quem faz ortopedia, bucomaxilo, quem faz implante. Eu coloquei prótese mamária. Tem vários tipos de mama. Qual foi a prótese utilizada? Confirma, a gente que vai confirmar. Identificação do AP quando necessário. Quando necessário, quando retirou. Tirou o AP, quem faz a confirmação é o instrumentador cirúrgico. Né? Então, essa última parte é essencial para isso. Tá bom? Caso o instrumentador cirúrgico se negue a realizar algum protocolo institucional, o que você acha que pode acontecer com ele? Agora pode falar, Sheila, deixa. Penalizado como? Joga pedra nele, né? Fala aí, Sheila, pode abrir. Estou aqui pensando. Primeiro, ele pode ser notificado a primeira vez. E, normalmente, eu não sei se vocês sabem, por conta da hierarquia, a enfermagem, ela nunca vai falar com o instrumentador cirúrgico. A enfermagem, ela primeiro remete a informação à diretoria clínica, a diretoria clínica remete ao cirurgião e o cirurgião comunica a você. Logo, se você não recebeu nenhuma advertência, não quer dizer que ninguém notificou você, tá? Às vezes tem aqueles probleminha que o pessoal tem medo de médico, então não notifica. Entretanto, essa notificação está no prontuário e está lá, com certeza, porque o povo é enfermagem, vai notificar. Se for uma notificação e essa prática ocasionar for frequente, a equipe de enfermagem faz a notificação novamente e o instrumentador pede o direito do cadastro na instituição, independentemente da solicitação do cirurgião. Mas o meu chefe é o cirurgião 5 estrelas, que bom, vai brilhar lá fora. Não pode mais trabalhar. Por enquanto, você perde só o cadastro na instituição. Certamente, daqui para frente, o ano que vem, você perde o direito de exercer a profissão. Principalmente se você estiver fazendo exercício legal da medicina. Os profissionais que foram pegos, atuando, ou forem notificados, tipo assim, a enfermagem notifica ao credenciamento que o instrumentador cirúrgico está atuando como assistente suturando o paciente. Vai ter um órgão vigilante que vai notificar e falar, não pode. Ele continua. Além dele perder o direito de trabalhar naquele hospital, ele perde o direito de exercer a profissão pro resto da vida, vai fazer cupcake. E vou dizer uma coisa para vocês, bem triste, tá? É tudo que a enfermagem quer. Ter direito a poder notificar a gente sem o médico falar nada. Tá?
Então, vamos pensar nos boletos que a gente tem que pagar agora, por causa do Covid, que a gente comprou televisão, 50 polegadas, computador, né? Tomar cuidado. O que se trata a sigla IBSP? Já está acabando, tá, gente? Falar igual um amigo meu, próxima aula eu vou fazer 4 slides, porque não adianta fazer um monte que demora, né? O que significa IBSP? Antes que todo mundo procure, Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Ela foi fundada em 2011 com o propósito de cultivar as ideias que possibilitem transformar a realidade da segurança do paciente no Brasil, um exemplo que já tenha sido acontecido nos outros países, tá? Vocês têm uma noção, antes do Covid, quantos pacientes morriam? A cada 10 pacientes que entravam no hospital, quantos morriam? Antes do Covid. Agora tá morrendo antes de entrar no hospital mesmo, então não vale. Mas eles vão ter que até mudar esse negócio. Só para quem não tem noção, a cada 10 pacientes que entravam no hospital antes, quem dera, Agatha? A cada 10 pacientes que entravam no hospital, 9 morriam por infecção. Tá? A gente matava mais gente do que o pessoal tentando atropelar. E a gente está falando de protocolo de segurança do paciente, que o paciente é responsabilidade do hospital desde que ele entra na instituição até ele tem alta e até mais ou menos 72 horas depois da alta. Então, assim, a gente, lamentavelmente, a segurança do paciente é uma coisa que tem que ser bem revista, bem questionada e bem aplicada. Porque, lamentavelmente, os profissionais que atuam e as instituições que deveriam garantir a segurança do paciente acabam sendo omissos. Né? Então, é melhor a gente repensar. Dia 17 de setembro de 2020 vai ser o Dia Mundial da Segurança do Paciente. O Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, está o site aí deles. Eles vão fazer certamente uma semana de eventos. Eu falei com uma das presidentes, a Renata, que, aliás, ela participou de um dos eventos meu o ano passado, que a Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica criou o Dia Internacional da Segurança do Paciente, e aí certamente a gente vai ter uma atrativa, alguma coisa, e eu vou comunicar a vocês para a gente poder participar, e aliás, até para abrir áudio, perguntar, né, um montão de coisa que está engasgado, pode perguntar. Se cair o áudio é que eles não queriam responder, fica tranquilo. A gente manda no chat. Então, só para finalizar, começando a semana quente, quem inventou essa frase? Prima nocere. E o que significa? Primium non nocere. É latim, tá? Por isso que não saiu muito bem, não. Eu? Ai, não posso ir. Calma, vamos acabar aqui com o troço aqui. Não fui eu, não, gente. Eu vou criar uma frase bem bonita, para quando eu morrer tá escrito lá. Né? Vou pensar. Em azul marinho ainda, né? Não fui eu, não. Gente, vocês têm que saber isso. Como vocês não sabem? Boa! Ai, volta aqui. Ai. Antes de tudo, não causar dano, tá? É não causar dano. E quem criou essa frase foi antes de Cristo, foi Hipócrates. Esse não tem nada a ver, né? Parece até que é hipocrisia. Mas o pai da medicina foi que criou essa frase, dizendo que o hospital tem que ser um ambiente propício a gente curar, promover a segurança do paciente, não ocasionar mais dor e aliviar a dor quando necessário, né? O hospital não pode ser um ambiente que o paciente tenha mais risco iminente do que fora. Isso que as pessoas deviam gravar também, né? Porque eu acho que tem uns hospitais meio perdidos ainda, né? Só para finalizar, a pergunta seria: como os profissionais da área da saúde podem garantir efetivamente a segurança do paciente? Através da responsabilidade compartilhada, tá? Quando eu entendo que todo mundo faz parte do processo, independente seja ele da higiene, até o cirurgião, e que sozinho ninguém anda para lugar nenhum, não adianta ser o melhor cirurgião
se ele não tiver uma boa equipe, se ele não tiver enfermagem fazendo assistência, se não tiver uma higiene boa, não tiver um serviço de nutrição boa. O hospital não funciona sozinho. Não adianta ser o 5 estrelas se a equipe que estiver envolvida trabalhando não tiver comprometimento. Aliás, eu acho que é uma frase, é uma palavra-chave para todo mundo a partir de agora, né? Comprometimento. Eu acho que podia ser um slogan da instrumentação cirúrgica. Nós começarmos a aprender a ser mais comprometidos com a área da saúde. A gente só quer direitos, direitos, direitos e esquecemos o nosso comprometimento. Né? Vamos lembrar que o paciente não deve ser tratado como apenas um número de estatística. Afinal, nossa digital nos confirma que todos nós somos seres humanos únicos. Pode ser da mesma gene, da mesma família, da mesma placenta, todos nós só temos uma digital. Né? Então, a gente tem que começar a também ter respeito por esse paciente. Nós temos que pensar que toda vez que a gente entra na unidade hospitalar, principalmente como instrumentador cirúrgico, existe a probabilidade do paciente vir a óbito? Sim, qualquer paciente fazendo uma cirurgia de plástica, uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia complexa da cardíaca, ele tem risco iminente de falecer, vir a óbito. O mais importante, que eu consiga ir para minha casa sabendo que eu consegui fazer e oferecer todos os recursos necessários para que o tratamento tenha sido efetivo. Não é verdade? Então, vamos começar a pensar nisso, né? Ah, mas é só fulano de tal, é um hospital público, não interessa. Eu tenho que me dar o melhor. Né? Enfim. Ah, que triste, né, gente? Ah, que bom. Galera, gostou? Foi proveitoso?